Nós queremos honrar o Teu nome aqui nesse lugar, nessa noite. Tu és tudo o que nós desejamos, Pai. Não há outro maior do que o Senhor aqui. Não há um outro nome mais importante do que o Seu. Senhor, nós dedicamos tudo ao Senhor. E nós queremos Te adorar com todo o nosso coração nessa noite. Tua palavra diz em Jeremias 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ali existe uma receita. Para nós o encontrarmos, nós temos que buscá-lo de todo o coração. Sim, Deus, gera em nós um desejo ardente pela Tua presença. Gera em nós um desejo de buscar a Tua face, muito mais do que temos desejo de buscar as coisas concernentes a este mundo, Pai. Chega da nossa prioridade fazer as coisas ao nosso bel prazer. Chega das nossas prioridades estarem linkadas a coisas, ó Deus, que vêm trazer benefícios à nossa alma e ao nosso corpo. Nós queremos dizer nessa noite que nós abrimos mão de todo entretenimento para que dias de glória e avivamento venham estar sobre a terra. E o sacrifício que demanda de nós ser feito, nós queremos dizer: Pai, eis-nos aqui. Conte conosco, Senhor. Sim, Deus. Senhor. Sabe, irmãos, é tempo de nós adorarmos ao Pai de forma madura, de forma com muito entendimento, para nós não mais estarmos simplesmente fazendo dos nossos momentos de adoração comunitária momentos em que as nossas almas são satisfeitas porque cantamos aquilo que gostamos, mas são dias de nós realmente estarmos aperfeiçoados por Ele, para entendermos aquilo que Ele quer manifestar entre nós e através de nós. Sabe, por isso eu não quero convidar você a cantar canções comigo, mas eu quero convidar você a perscrutar o coração do Senhor nessa noite, porque é do coração dele que vem exatamente aquilo que nós precisamos dedicar a Ele nessa noite. Não são coisas geradas pela nossa mente, pelo nosso entendimento ou pela nossa capacidade, são as coisas que somente estão na mente do Senhor. Sim, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Sim, Deus, estar alinhados com Teu coração, proclamar aquilo que os céus estão dizendo, Senhor. Não tem a ver com aquilo que eu sei fazer. Sim, Deus, não tem a ver com aquilo que eu sei fazer. Tem a ver com Tua vontade aqui. Tem a ver com Tua vontade aqui, Senhor. Sim, Deus, revela a nós Teu coração. Nós queremos declarar aquilo que os céus estão declarando nessa noite. Alinhados, Senhor, com aquilo que está em Teu coração. Clame a Ele nessa noite. Invoque ao nome do Senhor nessa noite. Não há um nome mais importante do que o dele. Não há uma presença mais significante e relevante do que a dele.
Todas as coisas começam nele, terminam nele. Todas as coisas convergem para ele. Sim, Deus, tu és o alvo, tu és o destino, tu és o centro de todas as coisas. Nos rendemos a ti, Senhor. Tu és o centro, tu és o alvo, tu és o destino, Senhor. Nós queremos te agradar, nós queremos te agradar. Sim, Senhor, buscamos tua face aqui. Nós buscamos tua face aqui. Nós buscamos tua face aqui de todo o coração. Sim, vamos dizer a Ele nessa noite: nós buscamos. Sim, nós buscamos tua face aqui, Senhor. Oh, nós buscamos tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. Sim, nós buscamos tua face aqui, Senhor. Nós buscamos tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. Declare comigo: nós buscamos, sim, nós buscamos tua face aqui. Nós buscamos tua face aqui, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Sim, Deus, mais uma vez declaramos: buscamos tua face aqui, Senhor. Sim, Deus, nós declaramos a ti: buscamos tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. Não há espaço para vaidade nessa noite, Pai. Não há espaço para soberba. Não há espaço, Deus, para aquilo que vem do homem. Nós buscamos a tua face que nos ilumina. Nós buscamos, ó Deus, a tua palavra que nos enche. Nós buscamos a tua glória que se manifesta entre nós, Deus. Sim, buscamos tua face aqui, Senhor. Buscamos tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração.
nós precisamos mais do Senhor. Nós desejamos mais do Senhor. Nós queremos ser aperfeiçoados por Ti todos os dias, para entrarmos em um nível de amizade profunda com o Senhor. Oh, buscamos Tua face aqui, Senhor. Vamos com todo o nosso coração declarar a Ele: buscamos Tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. Mais uma vez declara a Ele: buscamos Tua face aqui, Senhor. Como igreja nessa noite nós declaramos: buscamos Tua face aqui, Senhor, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Somente a Tua face eu quero ver, somente a Tua voz eu quero ouvir, somente o Teu toque quero sentir, somente o Teu, somente o Teu, somente a Tua face eu quero ver, somente a Tua voz eu quero ouvir, somente o Teu toque quero sentir, somente o Teu, somente a Tua face eu quero ver, somente a Tua voz eu quero ouvir, somente o Teu toque quero sentir, somente o Teu. Ah, Deus, sim, sim, Deus, somente o Teu. Tudo do Senhor é perfeito, Tu és minha porção perfeita, Tu és minha porção perfeita, Jesus. Sim, Deus. Ah, Deus, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em espírito, em verdade,
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, esse é o meu prazer, tu és o meu prazer, Senhor. O meu prazer está em ti, o meu prazer está em ti, Senhor. Sim, Deus, sim, Senhor. O meu prazer está em ti, o meu prazer está em ti, Senhor. Somente em ti, Senhor. Sim, Deus, tu és o meu prazer. Nada supera o Senhor, nada supera o teu amor, nada supera o meu Senhor, nada supera o seu amor, nada supera o meu Senhor, nada supera o seu amor, nada supera o meu Senhor, nada supera o seu amor, nada supera o meu Senhor. Senhor, tu és único, absoluto sobre todas as coisas. Nada supera o teu amor, nada supera o meu Senhor, nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor, nada supera o teu amor, nada supera o meu Senhor, nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor, nada supera o teu amor, nada supera
supera o meu Senhor. Declara Ele: nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera. Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas. Sim, tu és. Nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Aleluia. Ah, Deus, nós declaramos profeticamente nessa noite: nada nem ninguém supera o teu amor sobre as nossas vidas. Nada nem ninguém pode superar o nosso Deus, o soberano, o glorioso, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sim, Deus, nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Declare: nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és único, Senhor. Tu és o Senhor e ponto final. Tu és o Senhor e ponto final. Tu és o Senhor e ponto final. Sim, Deus, nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és o Senhor e ponto final. Nada, ninguém supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és o Senhor e ponto final. Aleluia. Tu és o Senhor e ponto final. Ah, Deus, sim, tu és o Senhor e ponto final. Ah, Deus, todas as coisas estão em ti. Oh, nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és o Senhor e ponto final. Sim, Deus. Ah, nós somos provas de que o teu amor é sobre todas as coisas. O teu amor cobre multidão de pecados. O teu amor nos faz nova criatura. Ah, Deus, o teu amor é tudo o que precisamos para viver aqui. Sim, Deus. Declare comigo: nada supera o teu amor. Nada supera o meu Senhor. Nada supera o teu amor. Tu és o Senhor e ponto final.
Sim, Deus, nós profetizamos. Tu és o Senhor e ponto final. Nós proclamamos, Deus, sobre essa terra. Sim, Tu és o Senhor e ponto final. És o Senhor e ponto final. Vem cá, Júnior. Aleluia. E nessa noite, o Júnior, ele ministrou os nossos corações com a música e também vai ministrar os nossos corações com a palavra. Amém? Nós estávamos lá em casa e falei, Júnior, você prega ou eu prego? Falou, pastor, não sei. Eu falei, você tem uma palavra para liberar? Eu tenho, então você vai pregar. Aleluia. O Júnior e a equipe toda do 9 Graus, os meninos todos, eles lançaram o CD chamado Resposta. Foi ano passado, né? Março do ano passado. E o propósito desse CD, queridos, foi remir um lugar da música no Brasil. Esse CD ele não foi vendido para ninguém, ele foi dado para as pessoas. Então quem quer adquirir esse CD não precisa comprar. Nós deixamos ele disponível e você oferta na vida deles. Você não vai comprar o CD, você vai dar uma oferta quanto? A oferta é você que diz, não sou eu. E eles lançaram isso com um propósito e foi até surpreendente, né? Porque foi absurdo o que Deus fez. Se fosse vender, não tinha ido tantos. E eu acredito que no reino do Espírito eles entraram num lugar de remissão. Então, se quiser, vem algum desses aqui? Tem alguma coisa no carro? Vai estar lá atrás. Se você quiser levar um CD deles, você vai lá, você oferta aquilo que Deus pôr no teu coração e você pode levar um CD. Amém? Se coloca de pé. O Júnior é um amigo. É aquelas pessoas que quando nós sentamos à mesa, nós estamos em Betânia. Né? Ali nós somos quem somos. Ali nós conversamos, damos risada, choramos junto. Chutamos a parede junto, né, Júnior? Quando que vai mudar? Os inconformados. Você tranca num quarto que tem um monte de espuma assim, a gente fica socando, é brincadeira, não tem não. E tem sido um amigo que foi Deus que nos aproximou, foi gerado no coração de Deus. Eu digo que o Júnior não é um irmão, é um amigo, enfim, o nosso espírito, é aquela história que eles falam, a criança gritou no ventre, né? Nós nos conhecemos em 2014, 13, e ali só tem estreitado. Então, quando a gente consegue estar junto, a gente está junto. Amém? Estenda as suas mãos para frente e libere da parte de Deus para que o Senhor libere o que está dentro dele hoje para as nossas vidas. Eu sei que há um depósito na vida do Júnior. Eu acredito no depósito do Senhor na vida desse homem. E eu creio que há algo de Deus para as nossas vidas que está guardado nele hoje. E a minha oração é que o Senhor libere sobre nós, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o Júnior, damos a ele a autoridade sobre essa casa. Que ele possa liberar tudo o que tu tens para as nossas vidas essa noite. Usa-o, Pai, para o louvor da tua glória. Arranca de dentro dele aquilo que nós precisamos ouvir. Que a boca dele seja as palavras liberadas dos céus sobre as nossas vidas nessa noite. Declaramos, Senhor querido, teu senhorio sobre essa casa, sobre a palavra que será liberada. E entendemos que a casa é tua, a igreja é tua, o povo é teu. Então fala o que tu tens para falar através da vida dele, porque ele tem autoridade para isso nesse lugar. Em o nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Sabe, eu estava conversando com o pastor Isaías hoje à tarde e eu sinto no meu coração de compartilhar uma palavra que eu acho que ela tem acompanhado a gente nos últimos 2, 3 anos. Sabe, irmãos, eu sinto que nós temos sido preparados pelo Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. E não tem sido um preparo técnico, não tem sido um preparo de ensaiar coisas novas para um novo tempo, mas tem sido um ensaio de como praticar as coisas da forma correta, de como nós estamos nos posicionando em lugares específicos para que a gente possa frutificar de acordo com a vocação que o Pai tem colocado sobre as nossas vidas.
E uma das coisas que nós entendemos como ministério, e quando nós liberamos o CD Resposta, o pastor Isaías falou do lançamento, né? O máximo que nós lançamos foi da mão de um para o outro. Nosso lançamento foi assim. Mas é interessante que eu estava falando com os meninos essa semana. Graças a Deus nós somos péssimos em marketing, sabe? E queremos continuar assim. E nós não fizemos divulgação nenhuma, a não ser botar no Face. Liberamos um CD, o CD está disponível para você baixar no site do ministério. E nós fomos levantar essa semana para ter uma ideia o que tinha saído, né? Que a gente nunca sabe, né? E pro nosso... Cara, nós ficamos assombrados, sabe? Foi quase 17 mil CDs baixados. Eu nunca imaginei isso na... Eu abri o site pensando que acho que baixou de repente 1000 CDs, 500, não sei. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que existe um anseio dentro do coração de uma geração que está se levantando no Brasil, para entender algumas coisas, não para idolatrar aqueles que revelam essas coisas, mas para entenderem que a mensagem está compartilhada entre todos e ela faz parte daquilo que eu preciso absorver para crescer e para começar a frutificar dentro da vocação que o Senhor me colocou. Então nós não estamos falando mais em pessoas que detêm todo o conhecimento, mas nós estamos falando de um corpo que começa a ativar um ao outro para que nós possamos com urgência abreviar a vinda do Messias, para que nós possamos começar a agir de uma forma real, prática, de não mais separarmos as coisas como vínhamos separando por toda a vida. Nós achávamos que as coisas eram feitas de acordo com aquilo que a gente achava que era religioso, separado daquilo que nós achávamos que era secular. Eu venho de uma origem cristã, religiosa, onde que eu fui ensinado que a questão da igreja era uma coisa, a questão da casa era outra coisa. Onde a escola onde eu estudava, eu tinha que simplesmente ser um bom aluno, por causa que senão eu ia apanhar da minha mãe em casa. E na igreja eu tinha que ser um bom crente, porque minha mãe precisava ver que eu sabia decorar os versículos. Mas chegou um momento na nossa vida em que nós começamos a entender que a vida cristã, ou ela é uma vida prática, ou ela é uma vida inexistente. Sabe, irmãos, então, lendo a palavra, estudando ela nesses últimos anos e mesmo assim absorvendo tudo aquilo que eu aprendi na minha escola dominical, na escola bíblica, eu tenho sido ministrado pelo Senhor nesses últimos dias de que realmente nós estamos transicionando de uma época de discurso para uma época de prática. Então, quando a gente liberou essa canção em novembro do ano passado, não quero mais apenas cantar, eu quero ser a canção, eu não quero mais apenas pregar, eu quero ser a mensagem. Foi um grito do nosso coração dizendo: Pai, nós não queremos mais fazer música para que os outros cantem, nós queremos ativar para que todos sejamos melodias celestiais, entoadas em todas as áreas e segmentos da sociedade. Esse é o lugar da igreja nesses dias, de nós entendermos que o nosso chamado não é a 50 centímetros ou 1 metro acima de um altar, de uma plataforma dentro de uma igreja, mas o chamado que nós temos que exercer, ele pode estar sendo feito dentro do trabalho onde você está inserido, da escola onde você estuda, dentro da casa onde você é filho, você é pai, você é marido. Esse é o lugar que a igreja precisa se posicionar, porque senão nós seremos bons crentes trancafiados dentro de 4 paredes, vivendo um mundinho totalmente nosso, onde não libera nada daquilo da porta para fora, e as pessoas nos acham ETs, que falam diferente, mas que não vivem de acordo com aquilo que tem crido em toda a sua vida. E sabe, irmãos, quando nós liberamos o CD, o Resposta, nós estávamos orando ao Senhor, porque nós não queríamos liberar CD de novo, cara. CD é uma coisa chata, porque a tendência de você como músico é você liberar um CD não pela essência que ele carrega, mas pela necessidade que você tem de afirmação. Então, quando você acha que você está fora da mídia, você vai e libera um CD, e todo mundo lembra de você de novo. Ou seja, para dizer que o CD é ruim demais, ou seja, para dizer que o CD é bom demais. Mas nós estamos entendendo no Senhor que os CDs, as canções que nós liberamos, elas não são mais canções para cantarmos no domingo e voltarmos para casa e continuarmos assistindo os gols do Fantástico e esquecermos tudo. São canções que são como chaves, ferramentas para que nós possamos entrar naquilo que o Senhor tem nos chamado para cumprir.
Então não são mais palavras jogadas ao vento, são decretos celestiais com os quais nós nos comprometemos com Ele. Entende, irmãos? Eu creio nesses últimos dias, eu e os meninos temos conversado que eu tenho achado perigoso a gente liberar canções nos ambientes nos últimos dias. Sabe, Kelvin, eu acho que não são mais palavras que a gente lança no ar, cara. A gente cantava só que eu quero é Deus, mas a gente saía dali boa, cara. Só cantamos, tava bom, batemos palmas, rimos, choramos e fomos para casa. Nós, sabe, enchemos a nossa alma de uma pseudo confiança de que nós queríamos Deus de verdade. Mas esses são dias em que nós entramos em uma sintonia tão profunda com o coração do Pai, onde nós não declaramos aquilo que é apenas declarado pelos nossos lábios, mas são decretos selados pelo Espírito de Deus, que vai nos suportar, dar o suporte para que nós possamos cumprir tudo aquilo que cantamos. Então nós temos que começar a ter medo nesses dias, a temer os dias de adoração profunda, onde a presença do Senhor está reinando, porque nós não estamos cantando para que o ministro de louvor ache bonito o quanto alto nós cantamos, mas nós estamos declarando para o Senhor: Pai, eis-me aqui, eu não quero mais apenas cantar, eu quero ser a canção. Eu não quero ter uma vida de apenas ganhar, e de repente a gente vai cantar a cultura do reino. Eu clamo, por isso clamamos por um reino de quem perde ganha, de quem morre vive. E daqui a pouco nós começamos a perder as coisas. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou em pecado? Não, é que você se comprometeu com aquilo que você estava declarando, meu irmão. Daí você clama por um reino de quem perde ganha, e você começa a adquirir tesouros eternos, e você começa a perder de repente coisas que são terrenais, mas que são para aperfeiçoamento daquilo que o Senhor está gerando eternamente em você. E aí que está o ponto, aonde nós queremos chegar quando adoramos a Deus. Nós queremos simplesmente encher a nossa alma de alegria, ou nós queremos nos comprometer profeticamente com aquilo que os céus estão declarando? Sabe, eu estava estudando sobre isso esses dias atrás, e o Senhor me trouxe a palavra dicotomia. Sabe o que é a palavra dicotomia? Eu vou traduzir porque eu também não sabia, tá? Dicotomia é um elemento separado em duas partes. É como eu e você vivemos muitas vezes. Nós achamos que nós somos meio cristão, meio santos e meio profanos, meio de Deus e meio das nossas próprias coisas. Nós achamos que à medida da nossa capacidade e habilidade, certas coisas nós podemos cumprir de acordo com aquilo que nós queremos, e certas coisas nós recorremos ao Senhor porque Ele é Deus, e são coisas relacionadas à religião, e nós recorremos a Deus nesse momento. Irmãos, eu creio em um ambiente do Senhor sobre as nossas vidas, onde nós não separaremos aquilo que é de Deus daquilo que é nosso, onde nós não estaremos mais trabalhando, olhando simplesmente pelo sustento secular do dinheiro, mas de nós sermos agentes do Senhor naquele lugar, para a transformação daqueles que foram colocados debaixo da nossa responsabilidade. Entende? A nossa vida cristã, ela tem que começar a expandir de uma forma mais violenta, de não nós sermos apenas reconhecidos por frequentarmos uma igreja, mas nós sermos reconhecidos porque somos a igreja atuante sobre a terra nesses dias. Sabe, irmãos, eu creio profundamente que nós estamos dentro desse ambiente de adoração profética, sendo forjados, sendo ferramentados para sairmos daqui e começarmos a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Por isso, nesses últimos anos, a palavra que o Senhor tem batido forte em nossos corações é posicionamento. Não é eu querer fazer tudo, mas eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, e ativar os meus irmãos a cumprirem aquilo que foram chamados a cumprir. Porque tem coisas que vocês foram chamados para fazer e não eu, e eu tenho que cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer, e não querer abraçar todas as coisas. E sabe, irmãos, muitas vezes o nosso sentido religioso olha para alguém em cima de um altar, na frente de um púlpito, e nós achamos que a vida de oração compete a esse homem que recebe um salário. Nós achamos que a vida de adoração compete a ministros de louvor que têm uma habilidade para isso. E nós deixamos de entender que se nós somos um corpo, nós fomos chamados todos para um cumprimento de um propósito. O reino de Deus não é responsabilidade daqueles que têm uma vocação eclesiástica.
Mas o reino de Deus faz parte de todos aqueles que têm um propósito eterno de Deus dentro de si. Então muitas vezes, se você está inserido em um lugar, você tem que falar: Deus, o que o Senhor quer aqui de mim? Não é você buscar o talento necessário para assumir a bateria no lugar do Davi. Não é você buscar ter a oratória necessária para assumir o lugar do pastor Isaías. Irmão, nós precisamos entender que o nosso posicionamento vai tocar todas as pessoas que estão ao nosso redor. E sabe, eu entendo o seguinte, meu irmão, que se eu for querer fazer tudo, de repente eu vou demorar 100 anos para fazer. Mas se eu fazer a minha parte, ativar todos aqueles que estão ao meu redor, nós demoraremos 5 para fazer de repente a mesma coisa. Se eu correr puxando todos vocês, nós faremos de repente 1 quilômetro em 3 horas. Mas se todos nós corrermos no mesmo ritmo, nós faremos esse mesmo quilômetro em 3 minutos. Você entende o quanto nós estamos postergando a expansão do reino dos céus, à medida que nós estamos monopolizando tudo para fazer com a gente mesmo? Me preocupa, meus irmãos, porque as pessoas acham que um novo ministério precisa surgir para cantar umas novas músicas, para a igreja novamente cantar novos louvores e voltar aquele mesmo ciclo de canções que alegram a nossa alma. Nós voltamos para casa, trabalhamos a semana inteira esperando para que chegue o próximo domingo e nós cantemos as mesmas canções, alegremos a nossa alma, voltemos para casa felizes. E até quando nós vamos caminhar nesse ciclo? Cara, até quando nós vamos achar que a nossa vida religiosa é o que faz da nossa vida uma vida importante, relevante para o propósito de Deus aqui na terra? Sabe, de repente, dentre todos nós, eu fui o mais religioso, né? Eu já falei, acho que isso aqui, que eu só não nasci numa igreja evangélica porque não era maternidade, senão eu tinha nascido lá. E eu lembro que até meus 18 anos eu nunca faltei uma escola bíblica, cara. E eu estava falando com meu tio aqui em Curitiba, eu fui visitar um tio ontem. E eu estava lembrando, cara, nós morávamos a 8, 9 quilômetros da igreja, lá em Ponta Grossa, em Guarapuava, uns 6, 7 quilômetros. Sabe, minha mãe saía com 3 meninos, cara, caminhando 8 quilômetros para ir para a igreja, 8 quilômetros para voltar da igreja. Quando tinha dinheiro para o ônibus, era por da ida e não para a volta. Então a gente ia de a pé e voltava de ônibus. E minha mãe era excelente, sempre foi excelente no que fazia. A gente ia de meinha 7/8 branca, sapato branco, bermudinha branca. Eu tenho uma foto no Face, cara, que tá eu, o Igor e o Vicky preparados para ir na igreja. E você sabe o que é isso? É um temor do Senhor na vida da minha mãe, de querer instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E isso não importava o quão longe era a igreja, mas é o quanto que ela precisava instruir na gente um senso de eternidade. E sabe, meus irmãos, desde sempre, eu entendo que eu entendi o meu chamado no Senhor, a minha identidade no Senhor, quando eu tinha 9 anos. E desde então eu vivia numa igreja muito tradicional. Mas desde então eu ministrava louvor, e acho que com a mesma intensidade, de repente não com o mesmo entendimento, mas com a mesma intensidade. E eu creio que o Senhor foi nos posicionando em um lugar, para que hoje a gente não venha ser ídolo de ninguém, mas referência para aqueles que precisam de alguém para dizer: eu quero entender o meu propósito como aqueles meninos entendem. Irmãos, e o Senhor está fazendo isso conosco hoje, conosco igreja, conosco corpo de Cristo, onde aqueles que detêm um conhecimento maior, que têm buscado mais entendimento, não são idolatrados pelo seu conhecimento, mas compartilham aquilo com a maior pureza, com maior, sem vaidade, sem soberba, mas fazendo com que essa mensagem se espalhe o mais rápido possível. E eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento nessa noite, e eu queria que nós abríssemos em Daniel. Eu acho que a última vez que eu estive aqui com o pastor Zé, eu acho que eu falei sobre Ruth. E fazem 3 anos, cara, que eu estou falando só de Ruth e Daniel, porque eu estou apaixonado pelos dois. Sabe, Daniel é um livro escatológico, mas eu nem vou me atrever a falar disso, né? Na frente do Kelvin eu não falo. Eu vou falar um pouco da questão prática da escatologia. Sabe, irmãos, eu entendo que a nossa posição diante de Deus, do quanto nós amamos Ele, vai demonstrar o quanto nós queremos que o noivo venha.
A postura que nós tomamos diante de todas as situações que nós fomos inseridos vai determinar o quanto que nós queremos que o reino de Deus venha o mais breve. Então isso não tem a ver com simplesmente com você saber a palavra de trás para frente e ter todas as revelações, se você não tem a prática dessas revelações. Se simplesmente nós lemos a palavra e nós achamos bonito isso, ou nós olhamos para aquilo que nos pode ser prático e começamos a praticá-la mesmo dentro da nossa improbabilidade. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias dos improváveis. Sabe, não são dias daqueles que sabem tudo, não são dias daqueles que têm grife, não são dias daqueles que têm os nomes gritados nas multidões, nem das músicas tocadas nas rádios, mas hoje são dias daqueles que têm um coração voltado para o Senhor e dizem: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou e eu quero te servir. E Daniel é um cara para mim que tem tocado muito meu coração. Sabe por quê, meu irmão? Daniel era um jovem que veio escravo de Judá para a Babilônia, de repente com 15, 16, 17 anos. E ele veio de um lugar da onde ele conhecia o seu Deus. Ele tinha ouvido dos seus pais de repente histórias do seu Deus, do Deus que havia aberto o mar vermelho, o Deus que tinha feito o povo sair da escravidão do Egito. E de repente esse jovem sai de Judá e é levado escravo à Babilônia. Mas o que me impressiona na vida de Daniel, nesses momentos que nós vamos gastar falando dele, é que Daniel era um homem posicionado. Daniel sabia de onde ele veio e sabia para onde ele iria. E isso fez um efeito tão grande na vida desse homem, pastor Isaías, que a terra naquela época foi abalada pela posição, pelo posicionamento e a postura de Daniel naqueles dias. Nós vamos depois chegar até o capítulo 6, mas Daniel daria uma boa história do homem que saiu de escravo a presidente, do jovem improvável que poderia ser morto por ter se recusado a comer o manjar do rei, para chegar ao ser o presidente e a pessoa mais importante abaixo do rei. E se a gente olhar essa história simplesmente com essa sinopse, nós vamos achar que a vida de Daniel foi fácil. Nós vamos achar que fazer as coisas como Daniel fez era simples, era barbada. Afinal, Daniel está na Bíblia. Se ele está na Bíblia, ele tinha algo a mais. Daniel era um cara que simplesmente entendia o seu lugar no seu Deus. E vamos ler um pouquinho aqui em Daniel, capítulo 1. Eu vou ter que entrar embaixo da luz aqui, que eu descobri que eu estou ficando velho. Eu queria ler com vocês o versículo 5 em diante. Diz assim: o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Sabe, eu fiz uma avaliação fria sobre esse momento. Irmãos, Daniel era um jovem que veio escravo de Judá para a Babilônia. Se a gente assistisse, quem assistiu vários filmes sobre escravidão, Amistad, tem dezenas de filmes aí. A vida dos escravos sempre foi uma vida desgraçada. Ele comia o lixo do que o seu patrão dava. E de repente para Daniel e seus amigos aconteceu ao contrário. Eles eram escravos de Judá e eles chegaram em Babilônia, e eles foram separados para comer o mesmo manjar que o rei comia e beber o mesmo vinho que o rei bebia. Vamos analisar friamente, era justo Daniel tomar isso ou não? Óbvio que era. Vamos falar como seres humanos. Ele veio escravo e de repente dão a ele a mesma porção que o rei. Daniel fala assim: caramba, ser escravo que não é tão ruim.
Mas só que Daniel não queria se acostumar com aquele lugar onde ele estava sendo inserido, porque Daniel não era dali. Entende? Parecia que Babilônia estava querendo amaciar o coração de Daniel, sabe? Começar a negociar os valores e princípios de Daniel. E eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós nos posicionamos em Deus, nós somos tirados da nossa zona de conforto. Não há como nós estarmos posicionados em Deus e termos as mesmas regalias no mundo. Isso é uma realidade que nós temos que entender. De repente, se você está posicionado em Deus no teu trabalho, provavelmente você será perseguido lá dentro. Provavelmente você vai ser levado a passar por dezenas de circunstâncias que irão provar o quanto você ama a Deus e o quanto você não quer ser contaminado com as coisas dessa terra. Por isso que eu olho o livro de Daniel, meu irmão, me parece tão hoje. Eu leio Daniel e parece que eu estou lendo uma história de hoje, uma história de um jovem, de um homem que vive nos dias de hoje. Porque nós somos tentados todos os dias a comer os manjares do rei e beber o vinho do rei. Nós somos todos os dias tentados a esquecer da onde nós viemos, para nos habituarmos onde nós estamos. Irmão, se nós entendermos no Senhor da onde nós viemos e para onde nós iremos, nós não estaremos nos acostumando com aquilo que o mundo pode nos oferecer, por melhor que seja. E eu não estou aqui trazendo uma teologia da desgraça. Eu estou trazendo aqui algo relevante para os nossos dias, a realidade que nós iremos viver hoje, e já estamos vivendo aqueles que escolhem viver de acordo com o que o Pai tem feito. E sabe, meus irmãos, naquele momento, Daniel chegou para o chefe dos eunucos e falou: eu não gostaria de comer aquilo que vocês estão me oferecendo a comer. Eu gostaria de comer legumes e tomar água. O chefe dos eunucos ficou super preocupado, porque ele falou: meu Deus, se passarem alguns dias, eles vão ver que vocês estarão com os rostos menos corados do que os outros, porque eles vão estar comendo melhor, e vocês vão estar comendo apenas água e legumes. Mas Daniel sabia do Deus dos seus pais. Daniel sabia de onde ele veio. Se o Deus que abriu o mar vermelho, será que ele não poderia me manter corado durante o tempo que eu estivesse comendo aquilo que eu comia, de onde eu vim? Meu irmão, Deus começa a nos chamar nesses dias, sabe? Eu tenho sentido no meu coração o Senhor nos chamando para tempo de intrepidez, e falar: Pai, eu vou servir ao Senhor mesmo que aos meus olhos eu não enxergue o horizonte que eu gostaria de enxergar, mas se eu estou no Senhor, a palavra do Senhor, ela é verdade e justiça sobre a minha vida, e eu vou caminhar sobre ela. E Daniel falou assim: prova comigo com os meus amigos, se depois de 10 dias, nós não estaremos com os rostos melhores do que aqueles que estão comendo os manjares do rei. Irmãos, a comida do céu é muito melhor do que a comida da terra. O lugar de onde nós viemos é muito melhor do que o lugar onde nós nascemos. Você entende que não tem a ver com a nossa questão religiosa, tem a ver com o senso de eternidade que foi colocado em nós desde sempre. E que à medida que nós entendemos para que nós fomos chamados, qual que é o nosso papel, nós não estamos preocupados em angariar lugares na hierarquia eclesiástica. Nós queremos entender o nosso lugar no Senhor, seja ela aqui dentro, seja ela lá fora. Porque aqui nós seremos forjados, muitas vezes em comunhão com os nossos irmãos, entendendo coisas, para que nós possamos ser ativos e intensos no nosso papel, daquilo que nós somos chamados lá fora. E vamos ler mais um pouquinho, porque vale mais a pena ler do que eu falar. Versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Cara, eu acho sensacional esse versículo, sabe por quê? À medida que se posiciona diante de Deus, Deus vai te dar graça diante daqueles que você menos espera. Sabe, de repente você vai ter uma situação, de repente, no teu trabalho, onde você vai ser levado à prova. De repente vai chegar alguém que vai te oferecer uma propina, e você diz não a essa propina.
E de repente o Senhor vai fazer com que você tenha graça diante dos teus superiores, e você de repente seja promovido por uma atitude que você fez, não porque você queria agradar o teu chefe, mas porque você queria honrar a Deus. Porque aquela atitude não era a atitude da onde você veio, porém era de repente a atitude do lugar onde você estava. Sabe, irmãos, eu creio plenamente que nós seremos levados em dias de sermos, sabe, confrontados no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, em todos os lugares. Mas eu creio também no Senhor nos dando graça diante da sociedade, pelas atitudes, pelo posicionamento que nós temos tomado diante dele. O nosso campo de atuação não é simplesmente um campo de 2 ou 3 horas por semana reunidos como congregação. O nosso campo de atuação são todos os lugares onde o Senhor nos coloca para refletirmos Ele e fazermos a sua vontade. É muito top, cara. Se eu não me engano, não vou lembrar do texto aqui agora, eu até anotei em algum lugar, mas Jesus fala que, deixa eu ver se eu tenho aqui, lá em João 4, 32 e 34, Jesus está conversando com os seus discípulos. Vamos abrir lá rapidinho, vale a pena. João 4, o 32 ao 34 diz assim. Oi, eu espero que seja. Não é aqui. Não, João, perdão, não. É aqui mesmo. Diz assim: ele porém lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Sabe, nós estávamos adorando em casa esses dias, eu e acho que o Arthur estava comigo, sabe, e eu comecei a declarar esse texto. Falei: cara, Deus, a minha comida será, a minha bebida será fazer a tua vontade e estar plenamente satisfeito nela. Sabe, nós declaramos por, de repente, 1 hora essa frase: Deus, a minha comida será, a minha bebida será a sua vontade e ficar satisfeito plenamente nela. Porque à medida, meus irmãos, que nós estamos posicionados em Deus, nós não estamos preocupados mais em comer aquilo que o mundo nos oferece, porque a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade daquele que nos enviou para cumprir o seu propósito. Eu acho muito legal aqui, cara, quando no final diz assim, que Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a nossa comida é fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra, e cumprir o seu propósito, e estar posicionado no lugar onde Ele nos colocou para frutificarmos. Eu tenho sido muito tocado nesses últimos meses, de repente, o último ano e meio, em João 15, porque fala sobre permanecer, sobre frutificar. E sabe, eu tenho sido tocado por isso, porque se nós queremos frutificar para o Senhor, nós temos que permanecer nele, nas coisas que são concernentes ao seu reino, as coisas que dizem respeito a Deus e ao seu reino, as suas coisas. E Daniel tinha um entendimento de que, à medida que eu estiver aqui, eu quero me posicionar de acordo com aquilo que o meu Deus por aquilo que meu Deus me colocou a fazer aqui. E eu quero ler com vocês Daniel 13. Então, em primeiro momento, o posicionamento nos tira da zona de conforto e nos coloca em risco. Perdão, vamos terminar de ler Daniel 1 ali no capítulo, no versículo do 14 em diante, tá? Versículo 1, capítulo 1. O chefe dos eunucos concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que eles deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens
Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Amém? Cara, o nosso posicionamento nos coloca em um lugar que homem nenhum vai nos colocar. A promoção não parte do homem, a promoção parte de Deus. E a promoção, quando parte de Deus, ela não é uma promoção que é bajulada pelos homens, mas ela tem eficiência, ela tem eficácia. A nossa promoção é para um propósito, para cumprimento de algo que venha estabelecer o reino de Deus. E Daniel e os seus amigos não precisaram pedir por mais um tempo ficar sem comer legumes e beber água, porque a sua afeição, o Deus em quem eles criam, foi fiel para fazê-los estar melhor do que todos aqueles que comiam e bebiam da comida do rei. Sabe que isso diz para mim, meu irmão, que não é por aquilo que nós comemos e bebemos aqui da terra que nos vai fazer melhor do que os outros, mas é do quanto da porção do Senhor que há em nós e que nós praticamos, que vai nos fazer cumprir o propósito que Ele nos chamou para cumprir. Então a igreja de hoje é uma igreja que, se estiver posicionada no seu bairro, é uma igreja que estiver posicionada em santidade, em pureza, em intensidade em cumprir o propósito, ela realmente fará diferença na sociedade onde ela está inserida. Nós estávamos lá na convenção em março, e um dia o Rafael pregando, ele falou: a estatística do Brasil diz que tem 40 milhões de crentes no Brasil. Irmão, vou dizer para você, se tivesse 4 mil, o Brasil já tinha sido transformados. Se tivesse 4 mil filhos realmente intensos nas coisas do Senhor, como diz em Romanos 8,19, aqueles filhos cuja criação anseia a manifestação deles, nós já teríamos um avivamento no Brasil, nós já teríamos vidas sendo transformadas nos 4 cantos da nação. É interessante que lá em 1 Reis 19, quando Elias está chateado, depressivo naquele momento, Deus chega para ele no versículo 18 e fala assim: viu, Elias, existem 7 mil ainda que não se dobraram diante de Baal, não é só você, porque existe um remanescente que está se levantando sobre a terra. Sabe, existe um remanescente que não aparece de repente diante dos homens, mas aparece diante do Senhor, e o Senhor revela coisas específicas para que eles frutifiquem nos lugares onde eles estão inseridos. Irmãos, nós precisamos urgentemente sair da zona de conforto. Nós precisamos urgentemente de uma geração como Daniel se levantando sobre a terra. Sabe, nós precisamos de funcionários públicos, de funcionários privados que sejam como Daniel. Nós precisamos de alunos em escolas, seja do primário, do pré, da ensino fundamental, ensino médio, ou no terceiro grau, ou na pós-graduação, mestrado, seja lá o que for. Nós precisamos de uma geração de Daniel sendo levantada nesses lugares, onde os alunos, piores alunos muitas vezes são os crentes. É nesse momento que os verdadeiros filhos, os filhos maduros de Deus, se levantando naqueles lugares, testemunharão do Cristo vivo, do poder da ressurreição. Nós estávamos, quando fomos para liberar o CD, o Resposta, e o Senhor nos deu essa palavra, resposta, de ser o CD. Foi baseado em Romanos 8,19, que lá fala sobre os filhos, a manifestação dos filhos, e lá diz o grego huios, os filhos maduros. Então esse não são dias de nós termos mais um monte de criancinhas fazendo as coisas de acordo com a sua vontade, mas os filhos maduros sendo aperfeiçoados para cumprir a vontade do Pai. Essa é a resposta que o teu vizinho espera, essa é a resposta que o teu colega de trabalho espera, essa é a resposta que o teu pai e a tua mãe, de repente a tua esposa ou o teu esposo que não conhecem ao Senhor, esperam. Eles não esperam uma discussão teológica para você comprovar de algo que você não vive. A criação está esperando filhos maduros se posicionarem daquilo que vivem efetivamente, não do discurso que gostam de dar, mas da profundidade da vida que vivem. Em Daniel 3, vamos lá ler do 15 ao 22, já estou terminando. Eu quero apenas
Sabe, irmãos, o que eu sinto no meu espírito nessa noite, o que eu gostaria mesmo nessa noite, é que nós pudéssemos sair daqui posicionados dentro daquilo que o Senhor nos chamou. Sabe, eu não quero que você lembre do quão, se eu fui profundo, se eu não fui, meu irmão. Profundo é o Senhor. Sabe, o quanto nós mais buscarmos Ele, mais dele será revelado em nós. E não é para nossa própria glória, não é para nós mostrarmos o quão bom nós somos. Sabe, não é para nós arrumarmos justiça, nem santidade que nós não vivemos, mas é para nós cooperarmos para o reino, frutificarmos efetivamente, para nós vermos o corpo desenvolvendo para a glória do nome do Senhor. Esse é o nosso papel. E lá em Daniel 3, do 15 ao 22, vamos ler lá. Diz assim: agora quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de toda sorte de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Por isso será melhor para vós. Era a segunda vez que Nabucodonosor estava falando para os amigos de Daniel. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse versículo 16 é outro que é um versículo top também, cara. Eu digo que Daniel tem uns versículos top que seria legal colar em casa, sabe, na parede. São versículos que vale a pena. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: eu não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu rosto contra eles. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem os 3 jovens para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, essa ousadia desses 3 jovens é algo que toca profundamente meu coração, irmãos, porque o nosso posicionamento vai gerar em nosso coração ousadia, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós podemos confiar nele plenamente, de que se ele nos salvar é para a glória do seu nome, e se ele não nos salvar é para a glória do nome dele também. Sabe, eu entendo que nesse tempo nós vamos precisar ter um nível de intrepidez muito grande, porque a nossa vida será medida por aquilo que nós temos falado todos os dias. Esse é o grande problema, de repente, da geração da internet, da televisão, da mídia, porque nós não responderemos por aquilo que alguém falou de nós, nós responderemos por aquilo que nós falamos de nós mesmos. Porque nós somos tão vaidosos, cara, que primeira coisa, nós lemos um versículo na Bíblia, ou de repente nós nem lemos ele e nós postamos sobre ele, né? E de repente nós estamos falando algo que vai trazer um fardo tão pesado sobre a gente, e a gente não se preocupa com aquilo que a gente postou. Mas, meu irmão, você será medido por aquilo que você tem feito nesses dias. E para isso você vai ter que estar firmado no Senhor, posicionado nele, para que você tenha ousadia para responder de acordo com as tuas obras diante do Senhor. Entende? Não vai ser por aquilo que você simplesmente ouviram falar de você, vai ser pela ousadia que você tem da vida que você vive literalmente com Cristo todos os dias. São pelos fundamentos que você tem vivido todos os dias. A tua vida de oração está em dia, a tua vida de jejum é constante, a tua vida de leitura das escrituras, ela é constante, a tua vida de adoração ultrapassa momentos de louvor com música na congregação, mas é uma vida de incenso subindo todos os dias, 24 horas ao Senhor. Irmãos, e não é você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 em cima da tua mesa do escritório, e nem você chegar e se ajoelhar na cadeira e orar para todo mundo ouvir, mas é para que você seja aquele homem cujo caráter é o caráter de Cristo, cuja mente é a mente de Cristo, onde eles olharão para você e falarão: esse cara tem algo diferente, eu quero saber o que ele tem.
Todos os outros homens do escritório me olham como querendo, desejando. As mulheres podem dizer, mas aquele rapaz não faz isso. Aquele rapaz ama sua mulher, eu percebo que ele a honra, enquanto todos os outros têm atitudes diferentes. Você percebe que é na medida dos princípios que nós desenvolvemos no Senhor, é que as pessoas vão olhar para nós e nos medir por aquilo que temos vivido. E esses são dias de nós nos posicionarmos com ousadia diante dos homens. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Eu não creio em meio termo, sabe, meu irmão? Eu não creio em meio termo, não creio naquilo que eu posso fazer e naquilo que Deus pode fazer. Eu não creio que isso aqui é do Senhor, isso aqui já não é tanto. Eu estava conversando com uns amigos esses dias atrás e ele falou, cara, mas futebol é futebol, cara. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você quer medir a espiritualidade de um cara, bota ele para jogar futebol. Olhe. Só que, eu vou dizer assim, se o pastor for para assistir, pensa bem antes de ir. Cara, porque é uma realidade, irmão. Você vai jogar bola, daqui a pouco sai aquele palavrão falando, mas como é que pode jorrar da mesma fonte água boa e má? Meu irmão, como que se pode cantar louvores ao Senhor aqui na frente se a tua boca fala palavrão lá fora? Não, mas é que lá a música não tem nenhum palavrão. De repente, se tivesse, eu cantava. Sabe, a nossa postura como filhos, meu irmão, me preocupa isso demais. Por isso que eu quis dizer sobre os nossos dias, esses dias, a vida prática cristã. Você fala, Júnior, mas está sendo radical demais, mano. Futebol não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque lá você simplesmente está expressando, ou você pode dizer assim, não, mas o cara teve um péssimo dia hoje, então o cara de repente estava brigado com a mulher e xingou. Meu irmão, essa desculpa para mim não cola. Porque ou nós somos do Senhor, a nossa boca é toda do Senhor, ou nossa boca não é do Senhor. Ou nós amamos aos nossos irmãos em todos os momentos, mesmo no momento em que o cara chega de carrinho, né, Paulo? Aquele carrinho maldoso, sabe? E eu creio que irmãos em Cristo não podem até chegar junto, mas não com um carrinho maldoso. Mas são coisas pequenas, meu irmão. Eu não estou falando de nada, você está dizendo, Júnior, mas e só isso, se for só esse o problema. Mas se nós começamos a fazer as coisas nesse momento, sabe o que acontece? Quer dizer que a nossa vida está torta muito para frente. O Paulo, nós estávamos conversando ontem, ele estava contando, né, do campo, de como foi construído o campo da chácara dele. E na construção do campo, o cara começou errado, né? Tipo, começou com um desnível de 30 centímetros. E ele estava falando, Júnior, se você continuasse o campo daquele jeito, o desnível final ia estar em 2,5 metros. E muitas vezes é isso, cara. Nós achamos que o nosso desnível espiritual, nós olhamos os 30 centímetros do primeiro desnível, nós não olhamos 2,5 metros que está lá atrás. Na verdade, nós já estamos todos derrubados. Só que a hora que aparece isso, é na hora que nós jogamos futebol. É na hora que nós desonramos o nosso pai, nossa mãe, nossa esposa. A hora que nós levamos os nossos filhos à ira. É nesses momentos em que nós começamos a perceber o quanto que nós temos vivido a nossa vida de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade do Senhor. Mas Jesus falou assim, eu não quero comer nada na terra, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E eu quero terminar com vocês lendo Daniel 6. Porque de repente tá, os que são mais teólogos aqui podem depois me corrigir. Mas lá em Daniel 6, ele era um homem em torno de 70 anos, de repente 70 e poucos, era isso? Alguém sabe me dizer ou não? Eu li um pouquinho sobre isso, que Daniel lá no capítulo 6 era em torno de 70 e poucos anos. E aqui para mim demonstra algo, meu irmão, tão prático, tá? Eu sou eu sou alguém que trabalha toda segunda a sexta, sabe? Eu tenho um emprego, eu não bato cartão, mas eu sou CLT, tá? E ao mesmo tempo o Senhor tem nos chamado com um encargo relacionado ao louvor e adoração, né? Já são 22 anos que eu praticamente viajo itinerante dentro da igreja local, envolvido com a área do louvor e adoração. Mas quando eu li Daniel 6, me trouxe muito entendimento quanto à minha vida profissional, quanto à minha vida corriqueira, cotidiana. Porque Daniel era o escravo que se tornou, nesse momento, no Daniel capítulo 6, ele se torna dentre os 3 reis, 3 presidentes do reino.
o rei Dario o colocou como um dos 3 mais importantes sobre aquela terra. Você consegue entender que a possibilidade humana de um escravo chegar nessa posição era insignificante? Um cara que veio de Judá, escravo de um lugar que era insignificante, ele veio e através de todos os posicionamentos seus durante uma vida, ele chegou em um lugar onde ele era um dos 3 presidentes do reino. E eu quero ler com vocês capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E ao versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmão, sabe o que esse texto está querendo dizer? Dario pensou assim: sabe de uma coisa, meu melhor funcionário é Daniel, o cara mais excelente, aquilo que faz tudo o que eu peço, e com excelência, não apenas o que eu peço, mas o que é necessário fazer, é Daniel. E um escravo que foi subindo, sendo promovido durante vários anos, não por aquilo que ele simplesmente, pela ambição humana que ele tinha, mas pela postura que ele tinha diante do seu Deus. Deus o colocou naquele lugar porque existia um propósito sobre a vida de Daniel, pelo posicionamento que ele vinha tendo em toda a sua vida. E finalmente chega em Daniel 6, onde ele é constituído como um dos 3 presidentes, sendo que o rei o queria colocar como o presidente sobre todos. Vamos versículo 4. Quando isso acontece, tá, meu irmão, se você se posiciona, provavelmente isso vai gerar muito desconforto perto das outras pessoas. Isso inclusive dentro da própria igreja, do próprio corpo religioso. Porque nós somos muitas vezes ensinados que existe uma hierarquia eclesiástica, que eu tenho que pisar na cabeça de outros para alcançar lugares dentro de uma congregação. Sabe, meus irmãos, eu quero repreender toda a ambição eclesiástica que haja sobre nós essa noite. Sabe, um dia, um pastor que me pastoreou um dia, ele falou assim: Júnior, se todo domingo, cara, você chegasse 15 minutos antes do culto, todo mundo ia respeitar você, e um dia você ia ser obreiro aqui na casa. Eu falei: tá amarrado em nome de Jesus. Cara, eu não estou aqui para cumprir carreira. Meu irmão. E não, eu amo, mano, se você tem um serviço diaconal, um encargo diaconal, faça-o com um espírito excelente, como havia em Daniel, mas não faça para querer assumir o lugar daquele outro, e daquele outro, e daquele outro, e um dia você senta ali e fala: um dia eu chego lá. Sabe, eu creio que na configuração do que o Senhor está fazendo hoje, não cabe mais pessoas procurando encargos hierárquicos religiosos simplesmente para aparecer diante das pessoas, mas é tempo de nós ativarmos uns aos outros para cumprir o seu chamado no lugar onde você está. Mano, se você é um bom diácono, cara, seja o melhor diácono que você puder. Sabe, se você tem um encargo de abençoar pessoas, de aconselhar pessoas, faça isso da melhor forma que você puder, para honrar o nome do Senhor. Eu tenho um testemunho na minha casa, meu irmão. Minha mulher é um negócio do outro mundo. Que minha mulher, ninguém sabe que ela aconselha, mas bate mulher toda semana lá em casa. Cara, eu pensei que Itajaí ia ser diferente, tá lá de novo. Falei: meu Deus do céu, cara, onde é que aparece o nome dessa mulher que nem fez, ela abre direito? Um dia eu brinquei, cara, um dia eu cheguei lá, estava em igrejinha, tinha 18 mulheres que minha mulher aconselhava, sabe, nenhuma delas era da igreja. Foi uma que falou para outra, que falou para outra, que falou para outra, e um dia eu estava em casa com ela num sábado, mas 7:30 da manhã bateu a campainha, e o rapaz, a moça falou assim para mim: aqui que mora a Neuza, que aconselha? Falei: meu Deus do céu, cara, ninguém pergunta se é o Júnior 9 graus, ninguém pergunta. Cara, mas me chamou tanto a atenção, mano, porque eu falei: amor, é com você.
Depois perguntei para ela, você conhece quem é aquela moça? Não sei, ela apareceu aqui porque fulana disse que foi tão bom para ela que ela veio aqui e queria conversar comigo. Irmão, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele faz com que os peixes pulem no barco. Sabe, você começa a cumprir o teu propósito não pela força que você tem para cumprir, mas porque Ele começa a ver em você toda a seriedade no cumprimento do propósito, e vai fazer com que todas as coisas comecem a fluir naturalmente. É um rio, sabe, você cai num rio e você começa a fluir naquele rio. Então não é pelo quanto que nós começamos a compor músicas, mas é pelo quanto no rio nós estamos, nós começamos a cantar aquilo que os céus estão querendo declarar naquele momento. Então não é mais nós simplesmente gastarmos, bom, eu tenho que gastar 3 horas compondo por dia, porque eu preciso ter material para um próximo CD. O que eu preciso é estar no rio. Se eu estiver no rio, o rio vai fluir naquilo que eu preciso fazer, e eu vou ouvir aquilo que o Pai quer que eu fale nesses dias, e não aquilo que eu quero falar nesses dias. E Daniel era excelente naquilo que ele fazia. Versículo 4, para nós ir rápido, é difícil falar de Daniel, cara, rápido. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nele ocasião de culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Meus irmãos, quantos de nós podemos dar esse testemunho, de que nosso dia a dia ninguém pode encontrar em nós vício ou culpa alguma, no meio onde nós estamos inseridos? Quantos alunos de escolas aqui podem dizer, pai, que as pessoas podem dizer, esse cara não cola, esse cara não fala palavrão? Sabe quantos de nós, o nosso trabalho, que o nosso patrão pode, que os nossos colegas podem dizer assim, cara, esse cara ele é honesto, ele é íntegro, ele parece com Jesus que ele fala. Esses caras tentaram procurar em todas as coisas relacionadas ao reino, e eles não encontraram em Daniel nenhuma falta, porque ele era fiel, ele tinha um espírito excelente, não somente com as coisas religiosas voltadas ao seu Deus, mas ele era excelente com aquilo tudo que o Senhor colocou na sua mão para ele cumprir. E daí em segundo plano, versículo 5, então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se nós não procurarmos contra ele na lei do seu Deus, porque eles sabiam, ele é fiel nas coisas seculares, certamente ele é fiel nas coisas santas também, porque ele não divide as coisas. Daniel não dicotomizava as coisas, o que é do rei Dario eu trato de um jeito, o que é do rei de Israel eu trato de outro. Ele era o mesmo homem. Se eu trato com excelência as coisas de Deus, eu vou tratar com excelência as coisas do meu patrão. E esses caras falaram assim, bom, se ele é excelente naquilo que ele faz com o rei, ele deve ser excelente com as coisas que ele faz com o Deus dele. Só que o Deus dele, nós podemos agora armar uma emboscada contra ele. Vamos lá. Cara, esse é top demais, esse livro aqui. Então esses jovens e sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e fazer firme um interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Sabe, meus irmãos, eu acho que aqueles homens falaram para fazer por 30 dias, porque eles sabiam que Daniel era tão fiel, que ele não aguentaria um segundo. E sabe o que é interessante? Eu vou pensar, vou conjecturar friamente de novo aqui, tá? Cara, de repente Daniel, ele foi, vamos dizer que ele foi com 18 anos, 15 anos para escravo para a Babilônia. Eu creio que Daniel, desde dos seus 15 anos, ele começou a abrir a sua janela em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava diante do seu Deus, e ele orava ao seu Deus com a janela aberta. Vamos dizer que aqui Daniel estava com 75 anos, 60 anos se passaram, e Daniel estava todos os dias, abrindo a sua janela 3 vezes ao dia, orando ao seu Deus. E Daniel poderia ler esse decreto que estava no palácio, olhar para o Senhor e falar assim, Deus, eu posso fechar a janela por 30 dias? Eu posso orar baixinho de repente por 30 dias? O Senhor segura as pontas por 30 dias. Veja bem, são 60 anos que eu abro a janela todo dia. Todo mundo vê eu fazendo isso, vai ficar mal, eu vou para a cova dos leões.
E eu vou dizer mais para você, cara, Deus é justiça e misericórdia. Deus de repente vai falar, tá bom filho, beleza, tranquilo. Mas Daniel era um cara posicionado, mano. Não era uma covinha de leões que ia fazer algo diferente na vida dele. Aí o versículo 10 vem e mata a pau. Vamos ler o versículo 10, vale a pena. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto de cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como também rotineiramente costumava fazer. Cara, uma pessoa posicionada não se deixa abater pelas possíveis desgraças da humanidade, mas ela crê no seu Deus de todo o coração, e ela fala, eu vou servir da mesma forma que eu servia ontem. Eu creio que Daniel olhou aquele edital, ele deu meia volta e falou, baboseira, vamos lá, meu Deus vale muito mais do que isso. São só leões, são 75 anos, de repente, cara, eu já vivi bastante aqui, se os leões me comerem, eu vou estar com o meu Senhor. Ele estava no lucro de qualquer jeito. Se os leões não o comessem, seria milagre. Se os leões o comessem, ele estaria na eternidade. Mas você entende a ousadia de um homem posicionado em Deus, meu irmão? E eu creio que esse posicionamento pode estar sobre mim e sobre você nesses dias. Nós precisamos. Não é de você querer estar posicionado, você precisa estar posicionado. Se você ama Deus, se você quer ver o seu reino vindo urgentemente. Agora, se você é um bom religioso que só está frequentando a igreja para conseguir angariar algumas coisas, aí você pode deixar de ser posicionado. Mas se você quer entregar a sua vida completamente ao Senhor e dizer, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, Pai, você tem que estar posicionado para a glória do nome do Senhor. E se a gente continuar lendo mais uns versículos à frente, nós vamos ver que o rei Dario ficou muito chateado quando soube que encontraram Daniel orando. E Dario, um homem idólatra, um rei idólatra, ele começa a jejuar e fazer uma vigília por amor do seu melhor funcionário que ia para a cova dos leões. Ele falou, caramba, eu vou perder meu melhor funcionário, cara, por que ele fez isso? Vamos tentar dar um jeito a resolver essa situação. E é interessante que o posicionamento de um homem de Deus faz o cara que não é nem crente começar a fazer coisas que só crente faz, de vigília e jejum. Ele falou, não traga música na minha noite, que o rei falou, não traga nem comida, porque eu quero ficar esperando para ver o que vai acontecer amanhã de manhã. E ele saiu no primeiro horário. O rei Dario falou assim, Daniel, o Deus a quem você serve conseguiu te livrar da cova dos leões? Daniel falou, fica tranquilo, rei, eu estou com um monte de gatinho aqui do meu lado, porque Deus não encontrou em mim nenhuma culpa, eu sou inocente diante do Senhor e diante do meu Deus. Aleluia, cara. O nosso posicionamento faz mudar toda a esfera da sociedade que está ao nosso redor. Os nossos pais, filhos, mulheres, colegas serão transformados através do testemunho, da postura que nós temos no Senhor em nossas casas. E vamos terminar lendo eu vou dizer que esse cara fez uma canção, mano, que de repente eu, na minha melhor inspiração, não faria. O rei, o idólatra, faz assim. Ele fala o seguinte, vamos lá, versículo 25, ele fala assim, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. O cara que mandou o cara para a cova dos leões estava declarando paz naquele momento. Olha como as coisas começam a mudar. A postura de um homem de Deus muda a realidade onde ele está inserido. Ele fala assim, na minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio jamais terá fim. Deus, ele livra e salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Glória a Deus. Cara, eu me sinto cada dia mais, motivado a me posicionar no Senhor quando eu leio isso aqui. Cara, eu li esse texto centenas de vezes nos últimos anos. Cara, mas eu sinto um desejo no meu coração tão profundo de que todos ao meu redor saibam o Deus a que eu sirvo. Sabe, que não são
coisas naturais que vão conseguir travar aquilo que eu preciso fluir no Senhor. Não são coisas naturais que vão me fazer retroceder naquilo que eu preciso fazer para o meu Deus. E meus irmãos, eu quero declarar nessa noite que nós possamos urgentemente estar posicionados de acordo com a vontade do Senhor para cumprir o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse clamar ao Senhor nessa noite: Pai, me posiciona. Eu quero estar posicionado no lugar exato que preciso estar, para que o Senhor seja glorificado, Pai, através da minha vida. Eu queria liberar essa canção, posicionamento, com seus olhos fechados. Você possa estar meditando sobre essa canção e nós possamos estar entrando plenamente dentro do propósito do Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Vou cumprir teu propósito em mim, para que o mundo te reconheça e se renda aos teus pés. Eu vou fazer a sua vontade. Vou cumprir teu propósito em mim, para que o mundo te reconheça e se renda aos seus pés, Senhor. Há um processo em andamento, há uma obra preparada, um chamado para te servir. Há um lugar de prioridade, há uma posição marcada, sim, uma vida para te servir. E eu vou fazer a sua vontade, vou cumprir o teu propósito em mim, para que o mundo te reconheça e se renda aos teus pés. E eu vou fazer a sua vontade, sim, Senhor. Vou cumprir o teu propósito em mim, para que o mundo te reconheça e se renda aos teus pés. Posicionado estou, posicionado estou, em meu lugar estou, para ser útil no teu plano precioso, Senhor. Posicionado estou, em meu lugar estou, para ser útil no teu plano Declarei nessa noite: posicionado estou, posicionado estou, em meu lugar estou, para ser útil no teu plano precioso, Senhor. Sim, posiciona no Senhor, posiciona no Senhor. Posicionado estou, posicionado
posicionado estou, em meu lugar estou, para ser útil no teu plano precioso, Senhor. Senhor, posiciona-nos. Eu clamo, Deus, para que sejamos posicionados exatamente no lugar onde o Senhor tem preparado para nós, Deus, em todos os lugares onde nós estivermos inseridos, estejamos posicionados em Ti, para cumprir o propósito, para testemunharmos de Ti, para declararmos do poder da ressurreição, que fez toda e crucial diferença em nossas vidas, Deus. Sim, Deus, posicionado estou, em meu lugar estou, para ser útil no teu plano precioso, Senhor. Oh, para o teu plano, Senhor. Sim, Deus. Nós clamamos por um nível de entendimento, uma clareza naquilo que precisamos cumprir, Pai. Eu clamo para que o Senhor esteja dando clareza no entendimento de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, para sabermos qual é o propósito que temos que cumprir diante do Senhor. Senhor, para não ficarmos vagando de forma insensata, mas possamos estar, ó Deus, sendo ágeis no cumprimento daquilo que o Senhor tem colocado e feito sobre as nossas vidas. Sim, Deus, nós nos dispomos diante do Senhor nessa noite e dizemos que a nossa comida e a nossa bebida será fazer a Tua vontade. Nós queremos estar plenamente satisfeitos na vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós queremos estar plenamente satisfeitos nela, Pai. Louvamos o Teu nome, glórias sejam dadas somente ao Cordeiro. Aleluia.